Oi, gente! Aqui é a Monique e nesse vídeo a gente vai falar sobre os 5 tipos de sujeito. Então, roda a vinheta que daí a gente já faz um vídeo rapidinho sobre o assunto. Sujeitos. Então, 5 tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito inexistente, sujeito indeterminado. Esses 5 tipos. Então, se você não lembra o que é sujeito, volta lá no nosso vídeo do canal, que explica melhor, né? A gente dá mais exemplos sobre sujeitos. Então, vou fazer um resuminho aqui, que é: sujeito é sobre quem o verbo fala na frase, né? Então, com quem o verbo concorda. Então, a gente vai falar, a casa está limpa. A gente tem que olhar pro verbo. Limpa. Então, quem tá limpa ou o que tá limpo? A casa. Então, a casa é a resposta da pergunta que você fez por verbo, por isso ela é o sujeito da frase. O elemento na frase que causa ou sofre a ação, normalmente que está causando a ação que o verbo está se referindo, tá? O primeiro tipo de sujeito é o sujeito simples. A gente tem um exemplo aqui que é: o delegado desconfia de algo errado. Sujeito simples é quando o sujeito tem apenas um núcleo. Aqui no caso, o delegado. Você pergunta pro verbo, né, desconfia, quem desconfia, o que desconfia. No caso, a resposta é: o delegado desconfia, então ele é o sujeito. Aqui, delegado tem apenas um núcleo, então por isso é um sujeito simples. Então, para a gente conseguir entender o sujeito simples, a gente olha para o composto. O composto tem 2 ou mais núcleos. Então, a gente olha aqui para o sujeito composto e olha: João e Bia comeram uma torta juntos. Comeram, quem comeu? João e Bia. Então, tem o núcleo 1 e o núcleo 2 aqui. Então, são 2 núcleos, ou seja, 2 palavras que forma apenas um sujeito. Então, aqui, Curitiba e Guaratuba são cidades paranaenses. Também, 2 palavras formando um núcleo. Isso pode ser várias palavras ou várias situações diferentes. A gente pode dar outros exemplos como: pirulito, bala e chicletes são doces muito lembrados pelas crianças. Então, a gente aí tem 3 núcleos. O próximo tipo de sujeito é o sujeito oculto. Ele não aparece na frase, mas a gente consegue determinar quem é ele. Então, o sujeito oculto é aquele que a gente consegue determinar, mesmo ele não estando na frase. Então, ele não está na frase, mas a gente consegue determinar quem ele é. Então, aqui, exemplo: como feijão com arroz todos os dias. A gente consegue determinar como? Olhando para o verbo. Então, a gente olha o verbo como, a gente consegue ver pela conjugação do verbo que o pronome que é para estar aqui é eu como. Então, a gente sabe que o sujeito é um eu. Agora, a gente consegue saber que não é nós como, nem ele como. A gente sabe que é eu como. Então, é toda vez que tem o oculto, é toda vez que a gente consegue pensar num pronome que a gente colocaria ali do lado daquele verbo. Ok? Então, a gente olha para o verbo e determina quem é o sujeito oculto. O sujeito inexistente, ele é diferente do oculto, porque o oculto a gente consegue determinar quem é o sujeito, mesmo que ele não apareça na frase. Já o inexistente, a gente não consegue determinar ele. O sujeito inexistente, ele acontece com verbos impessoais. Então, pense lá quais são os verbos impessoais. Então, tem lá o haver, no sentido de existir, na terceira pessoa, o verbo fazer também na terceira pessoa, no sentido de tempo decorrido, e os verbos que detonam algum fenômeno da natureza, como amanheceu, choveu, esses tipos de verbos. Então, eu escolhi aqui o exemplo de, aqui embaixo, né, faz dias que espero notícias. Então, aqui, que espero, o verbo esperar, a gente consegue que é um sujeito oculto, então que eu espero. Aqui no faz, a gente não sabe qual que é o sujeito, a gente não consegue determinar qual é esse sujeito. Então, ele é inexistente. Não precisa ter um sujeito aqui pra gente entender essa frase. Então, como a frase de baixo também, amanheceu cedo hoje. A gente não precisa saber quem amanheceu. O fenômeno da natureza não precisa de um sujeito. O que é diferente, daí a gente entra no último sujeito, que é o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é diferente do inexistente. O inexistente, a gente não precisa ter um sujeito aqui para entender que faz dias. Ou havia muitas pessoas na casa da minha mãe semana passada. A gente não precisa saber o sujeito do havia.
ok? Esse sujeito nele não existe. Agora, já no sujeito indeterminado, a gente sabe que existe um sujeito, só que a gente não sabe quem é esse sujeito. Tem alguém, mas a gente não sabe quem é. Então, a gente pode pegar frases como: disseram para esperar aqui, avisaram que hoje o culto vai começar mais tarde. A gente sabe que existe um sujeito, a gente só não consegue determinar ele. Então, esse sujeito indeterminado é isso. Então, ó, disseram para esperar aqui. Eu sei que teve alguém que disse, eu só não sei determinar quem é ele. Por isso que é um sujeito indeterminado. O inexistente, ele não existe. Então, disseram para esperar aqui. Falaram que você está gorda. A gente sabe que teve alguém que falou, a gente só não determinou quem é esse alguém, ou seja, quem é esse sujeito. Outro exemplo de sujeito indeterminado, quando a gente tem na frase, né? Verbos na terceira pessoa acrescentando o pronome se. Então, precisa-se de trabalho, procura-se amor em 3 dias, vende-se casa, sonha-se com um amor verdadeiro. Todas essas frases que contêm o verbo na terceira pessoa com o pronome se, aí também é sujeito indeterminado, porque a gente sabe que tem alguém vendendo alguma coisa, a gente sabe que alguém está precisando contratar ou alguém está precisando de um trabalho, a gente só não sabe quem é, ok? Por isso, sujeito indeterminado. Então, esses foram os 5 sujeitos. Sujeito simples, revisando lá, sujeito simples tem um núcleo só, a casa está bonita, a chaleira está vazia. Sujeito composto, no mínimo 2 núcleos. João e Maria foram largados pelos seus pais. Aí tem o sujeito oculto. Comemos muito abacaxi na quinta-feira. A gente sabe que é nós comemos, ok? Ou a frase foi despedida por justa causa. A gente pode colocar ali o pronome ela foi despedida por justa causa. Tem o sujeito inexistente. Então, faz dias que eu não vejo a Sofia, ou há muito queijo nesse prato, havia chovido na terça-feira. E por último, o sujeito indeterminado, que a gente pode pensar, então, precisa-se de assistente, ou disseram para esperar aqui. Então, esses foram os exemplos, gente, dos 5 tipos de sujeito. Espero que tenha ficado claro para vocês. Lembrem de seguir o canal, de dar uma curtida, de compartilhar com os colegas que também estão precisando aprender sobre o assunto. Então esse foi mais um vídeo do Histórias de Noah e até a próxima!